sou amapaense, nascido aqui na cidade de Macapá, e sempre vim da escola pública, tá? Então, minha carreira toda estudante foi na escola pública, até a universitária. Morei no bairro do Trem, tá? E vim tentando ajudar as pessoas dentro das nossas possibilidades como pessoa humana, desde as nossas atividades escolares, e vemos toda uma vida. Eu estudei a primeira e quinta série ainda lá na escola Vicente Rego Barros. Hoje não existe mais essa escola, hoje é uma igreja, tá? Estudei de quinta a oitava série na Escola Integrada de Macapá, e depois fui para o Colégio Amapaense, né? Meu ensino médio, que é colegial na época, Constituição Civil. Depois de formado, eu entrei e fiz administração no CCA. Nessa época, ainda era o professor Favacho. Depois, fui para a universidade, eu passei no vestibular para meteorologia. Primeiramente sou bacharel em meteorologia, me formei em meteorologia. Hoje passei para licenciatura plena em física, também sou professor de física do ensino médio. E aí a gente vai embora, voltamos para o Amapá, estudei em Belém, no Pará, em Belém, na Universidade Federal do Pará, e voltamos para o Amapá, onde a gente já tinha aqui a nossa família, nossas raízes, e acreditando que a gente poderia ajudar as pessoas que estavam junto da gente, principalmente os familiares. Olha, minha ida para o Alexandre Vaz Tavares quando eu cheguei aqui no Amapá, já formado, e foi em busca de emprego, né, na Secretaria de Educação. Como a gente vinha de Belém, tinha todo aquele... Aí, isso aconteceu já em 1990, né, 90 para 91, a gente voltou formado, né, e nos indicaram o Alexandre Vaz Tavares, que estava precisando de professor de física, e começamos lá com 20 horas, depois era o contrato da época, depois aumentou para 40 horas, desde 91 nós éramos professor, até 2003, quando nós saímos de lá, toda uma história na sala de aula, depois para a gestão, que a gente vai falar. Olha, ela foi bastante positiva, né? A gente tinha lá o Alexandre como referência, né, já gestões anteriores, a professora Nazaré Façanha, e assumimos uma missão de tentar, às vezes não acreditava muito que a gente poderia, mais jovem nessa época, aí muita gente ficou meio temeroso, mas nós tínhamos toda uma formação por trás, né? Nós tínhamos toda uma estrutura que poderíamos, da forma que a gente pensou, melhorar alguma coisa, acrescentar alguma coisa no Alexandre Vaz Tavares. E, evidentemente, com uma equipe de colaboradores que foi lá, a gente fez uma gestão compartilhada, a gente estudou também para que a gente pudesse melhorar as coisas e organizar, com a ajuda de todos os que estavam integrando a equipe de professores, de funcionários de apoio, merendeiras, pessoal de apoio. Todos a gente consultava e tentava planejar, para que a gente, então, o fundamental é o planejamento, né? O que a gente vai fazer, do que a gente pode melhorar. E com isso, acho que a gente teve, na verdade, uma grande movimentação, e principalmente começamos a ser referência um pouco mais de escola, que outras pessoas vinham para ver como é que a gente está fazendo a gestão. E quando começa a melhorar as coisas, muita gente vai lá e, inclusive, tenta te tirar do cargo, buscar algumas coisas, que a gente superou isso. Mas, como a escola começa a crescer, tem muitos olhos aí por trás tentando dificultar. A gente começou a planejar algumas coisas para dentro da escola, para melhorar. Nós tínhamos algumas dificuldades, e a gente, integrando com a equipe técnica e pedagógica da escola, com a equipe administrativa que tinha lá, nossos assessores, e com outros colegas,
professores, a gente começou a caminhar com uma gestão compartilhada. A gente não poderia fazer as coisas vindo diretamente do diretor. Eu sempre escutei todo mundo para que a gente pudesse... E às vezes, quando a gente toma alguma atitude isolada, fica meio complicada, né? Então, às vezes a gente tomou algumas coisas que depois a gente viu que precisavam escutar as outras pessoas, escutando todo mundo. Então a gente começou a fazer esse trabalho de relacionar o que precisava a escola, como organizar a escola, como a gente... E aí vem todo mundo junto, inclusive a equipe de esporte, a equipe da corpo técnico que precisava, os professores, né? A gente tentou buscar alternativa e dizer, sempre nós tínhamos problemas. Nós tínhamos problemas na escola, estruturais, problemas técnicos, problemas de professores, mas que a gente tentava dialogar para que a gente pudesse se entender. Eu acreditei que a gente tendo um bom entendimento como escola, a gente poderia crescer, e isso desenvolveu. E a gente viu o que nós fazíamos, as nossas amostras pedagógicas, que era o reconhecimento, que era todo mundo, a gente tinha que até fechar a escola, porque tanta gente para ingressar na escola, colegas que vinham. E a gente, Carlito, foi referência para muita, até para a universidade. Termo de quadro magnético que a gente conseguiu, o pessoal viu lá que faziam muitos vestibulares, concursos, né? E depois a gente começou a também climatizar a escola por uma necessidade. Pois ali. João. Ali a gente começou isso foi referência para a Universidade Federal do Amapá, que muitos deles iam lá, conversavam com a gente, e depois eles colocaram, não tinha quadro de giz, colocaram também quadro magnético lá, e também climatizaram posteriormente. Então, e colegas meus da universidade na época nos colocaram, perguntaram como é que a gente fez isso aqui. A gente tinha um problema, Carlito, lá na escola. Eu sofri esse problema porque a escola Alexandre Vaz Tavares, ela está no invés da rua, né? Então ela faz ali, então ficava aquelas janelas, né, venezianas que nós chamávamos. Então, de vez em quando a gente era acionado pela comunidade, que tinha gente jogando ovo, né, dentro das salas de aula, e eu sofri essa consequência. Então, tinha pessoa, eu como gestor até fui atrás de gente correndo atrás, invadi até casa de pessoas tentando, mas aqui a gente reuniu e disse, vamos ter que climatizar para fechar essas janelas aqui abertas, porque está criando transtorno para as aulas, né? Daí nasceu essa história, né? Daí a gente foi uma grande mobilização, a gente fez bingo, a gente fez festa junina, a gente acreditou, e foi uma das questões mais organizadas que a gente elaborou dentro da educação. Fomos na época atrás de premiações, conseguimos a primeira etapa, que foi primeiro justamente o lado, depois nós conseguimos climatizar o outro lado. E aí ficou para a escola que não pode mais, ficou esse legado, ninguém pode chegar no Alexandre, numa reforma nenhuma, não vai colocar hoje mais centrais. Então, isso foi uma conquista, foi a primeira escola a ser climatizada com a participação da comunidade, isso se leva. Eu vi outras escolas que fizeram, mas não teve envolvimento da comunidade. Foi conquista de políticos e tal, mas a Alexandre Vaz Tavares nasceu do envolvimento da comunidade dentro, querendo melhorar a situação. E, com certeza, nós tivemos um ambiente melhor, nós vimos resultados positivos, nós tínhamos muito aluno passando no vestibular, aluno da escola pública, que eu até converso muito deles hoje, né, que participaram, que aquelas palavras que a gente ia dentro da sala de aula orientando, eles acreditavam, depois nos falavam posteriormente, né, quando a gente encontra na rua até hoje, então aqueles recados, aqueles agradecimentos, né, que muitos nossos alunos têm quando nos veem pela rua, conversam, vêm, nos agradecem, e isso realmente nos conforta, né, que acho que a gente fez uma missão, que era justamente proporcionar a educação de qualidade, de melhor, e principalmente conscientizar essas pessoas do seu lugar na sociedade. Olha, a gente tinha assim, eu fui atleta, né? Joguei futebol, joguei pelo Ipiranga há alguns anos, e a nossa equipe, a gente chama assim, nossos colegas, né, da época,
Então, o nosso esporte era o futebol, então nós nascemos dentro do futebol, né? E como tem o Jorge, que também foi jogador de futebol, jogou na segunda divisão, né? Pelo algumas equipes aqui do estado, nacional, né? Também ele jogou, então ele era cria lá desse pessoal, a gente se encontrou de lá e começou a trabalhar alguma coisa no sentido da gente reunir as pessoas, né? Que o objetivo era que nos sábados a gente se reunisse para fazer algum movimento, não só trabalhar. Aí cresceu o nosso time de futsal, que foi um grande time, que repercutiu, que todos os sábados, às vezes nós até viajamos para o município do Amapá para jogar lá, para representar o Alexandre. Então, foi uma grande equipe, colegas juntos que hoje eu acho que o pessoal ainda continua, se não me engano, esse encontro, né, de colegas para descontrair, né, para que a gente pudesse tirar a sala de aula de dentro de nossa cabeça naqueles momentos. Então ali era uma realidade, íamos tomar uma cervejinha depois, reuniam, falarmos das coisas, às vezes voltava para a sala de aula, né? Então essa era a grande virtude dessa equipe, e que todo mundo que chegava no Alexandre queria jogar nos times, jogava. Então as meninas não tiveram algumas coisas, mas pouco, mais eram os homens que se envolviam, as meninas também participavam, dando apoio, né? Várias coisas marcaram a nossa gestão, né? A questão da gente melhorar o ensino, mas a gente também trouxe uma coisa importante, né? Que foi o esporte. O esporte dentro da escola, com os professores que vieram junto, Carlito, iniciativa, fazendo com que a gente pudesse trabalhar a educação física de outra forma, por escolinha, né? por modalidade, que a gente cresceu muito. Isso foi que marcou. Eu lembro que a gente até chegou a viajar, representando, na época os gestores já eram convidados também a participar, então fomos 2 vezes, né? Viajamos Brasília e viajamos Minas também. Nós chegamos e representando o estado, né? Naquela época quem era o campeão representava a modalidade. E o vôlei, lembro que nós levamos masculino e feminino junto para que a gente pudesse. Mas as parcerias foram importantes, né? A gente teve algumas parcerias que nos ajudaram a melhorar as questões. Não só a parceria de empresas, mas pessoas também que nos ajudavam. Então, nós tínhamos muitos do IRO. Então, assim, o legado que a gente deixa lá, que a gente são as parcerias que puderam ajudar, principalmente os parceiros fundamentais que foram os professores da escola, a equipe toda, que a gente, vamos fazer isso aqui, as amostras pedagógicas que eram referência na nossa instituição, que foi uma grande coisa que a gente... hoje mudou-se muitas coisas, né? A gente administrou a Alexandre de 95 a 2003, foi um tempo, né, que a gente... Mas a gente aprendeu muito, né, a ter umas relações interpessoais com as pessoas, para que a gente possa construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, e dizer que os nossos jovens hoje a gente sempre vai ter problema, a gente pode melhorar a vida deles, né? Então, através de uma orientação, através do esporte, através de ouvir da família, então isso a gente tinha essa metodologia, conversar com as pessoas, entender, porque como a gente assume um cargo, nós estamos para atender as pessoas e bem, todo mundo. Então, não adianta a gente se empolgar com o cargo e tal, mas na frente a gente vai voltar que nós somos realmente. Então, isso, claro que tem toda uma dificuldade, tem toda uma... para que a gente possa construir isso, mas eu acho que eu tentei melhorar essas relações com as pessoas, de dialogar, de conversar, de entender. Nós tínhamos nossas diferenças, buscávamos, discutíamos, mas era um consenso depois para que a gente pudesse chegar e dizer, não, vamos fazer isso, vamos melhorar. A gente está aprendendo a educação, a educação ela é dinâmica, ela está mudando, e a gente está no intuito de tentar melhorar. Hoje as coisas são as outras, mas com certeza aquele nosso pequeno início lá contribuiu muito para que a gente pudesse aprender e também socializar esse conhecimento com todos. Primeiramente eu agradeço, né,
o convite, né, a lembrança. As pessoas às vezes não lembram que a gente desenvolveu alguma atividade que as pessoas depois vão analisar e julgar se foi bom, se foi regular, se foi ruim, mas a gente buscou tentar melhorar as coisas, né. Eu sempre até agradeço, né, quando falei a parceria, agora há pouco, falei que a parceria que nós tivemos com Placa, que o Placa veio com uma parceria para divulgar conhecimento dentro da escola e socializar com as músicas que vinham. Foi um grande aprendizado, e isso acho que deve voltar, né, que a nossa sociedade precisa desse intercâmbio, dessa divulgação. Então, um dos parceiros que foi com a gente foi o Placa, né? Não só uma vez, várias vezes, né? A Placa sempre nos ajudou tanto na cultura quanto no esporte. A gente estava lá fazendo essas parcerias. Josafá Aires foi também uma grande... aquela escola também foi um aprendizado para a gente, né? A gente, como gestor, passei quase 6 anos lá, fui para passar um ano, passei 6. Contamos com Placa lá também, que foi uma grande referência, foi a coisa sensacional lá. Voltou Placa recentemente para lá, né? Então, mas foi uma grande... A gente também, com a experiência que nós tivemos no Alexandre, a gente também levou para o Josafá. Então, colocamos lá os quadros magnéticos. Lá não deu para climatizar, que é mais difícil, não conseguimos. Mas a gente levou muita experiência para o Josafá e conseguimos melhorar muito aquela comunidade, aquela escola lá. Então, o Josafá, até a entrada era difícil, porque tinha uma grande poça lá que ninguém conseguia. A gente conseguiu melhorar, fizemos uma calçada. A partir dali, a gente melhorou muito aquela instituição, que é hoje uma referência na época. Então, que era também uma situação difícil, Josafá, naquela época. Josafá, pessoal, lembrar, uma escola municipal que eu trabalhei há vários anos também lá. Depois que eu saí do Alexandre, eu fui administrar o Josafá, né? Então, isso indica-se de 1º de julho, nas férias, já trabalhando lá, sem férias. Então, passamos uma época também lá de grandes contribuições e deixamos lá um legado importante lá para aquela instituição, para aquela comunidade, que até hoje a gente passa por lá, o pessoal lembra, inclusive lembra do Carlito lá, que sempre esteve lá. Quando é que vão fazer essa parceria? O Carlito voltou posteriormente. Dizer ao pessoal, né, a lembrança a todos os colegas do Alexandre, dizer que a família alexandrina, isso eu sempre deixei, tem uma família, educadores de grande qualidade, pessoas humanas, que realmente fazem aquela escola ser referência no Amapá. Alexandre Vaz Tavares é uma das grandes referências, se não a maior referência de conhecimento e educação do Amapá. Então, aos colegas educadores que estão lá, que da minha época ainda estão por lá, eu quero e eu que estão lá, dizer que continue com o trabalho, que vocês têm uma grande instituição que pode contribuir com a sociedade. Dizer, não existe escola que não tenha problemas, então não existe escola perfeita, sempre nós vamos ter problemas, e esses problemas a gente tem que tentar solucionar da melhor forma possível e dentro das nossas possibilidades e capacidades. Então, vai depender muito da equipe que está lá, de querer fazer e poder fazer. Então, eu quero agradecer aqui Obrigado. Não sei se foi atento, mas a gente contribuiu e a gente está à disposição aí.